Livro de Gênesis, capítulo 14. Abrão resgata Ló. Por esse tempo, houve guerra na região. Arrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu as suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e os seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Ram, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no monte Seir, até El-Paran, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram a En-Mishpat, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores, vitoriosos, saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e os seus parentes Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abraão. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas,
fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comerem e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Capítulo 15. A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter a certeza de que a possuirei de facto? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos Quenitas, Quenezeus, Cadmoneus, Hititas, Ferezeus, Refaíns, Amorreus, Cananeus, Girgazeus e Jebuseus. Capítulo 16. O nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar.
Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: Você é o culpado da vergonha que estou a passar. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou a fugir da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. O seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte que fica entre Cades e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Capítulo 17. Abrão recebe o nome de Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir estas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão. E Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Os seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e aos seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será a propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. O sinal da aliança.
Então Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e dos seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Este é o sinal da aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todo o indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo o menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Sarai recebe o nome de Sara. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante, ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre os seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com os seus descendentes para sempre a minha aliança eterna. Quanto a Ismael, também o abençoarei como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei os seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão.